Eu sei que tá corrido aqui, tem dia que é mais corrido mesmo. Mas vamos lá. Para fechar a ideia aqui do detalhamento do modo, eu quero que vocês percebam que duas intervenções rápidas e fáceis que tiraram nota 200. E elas tiram nota 200 por quê? Porque o objetivo da intervenção é responder aqueles 5 elementos. Se tem os 5 elementos, fechou, tirei 200, tchau. Tá bom? Então façam sempre assim, sejam diretos e rápidos, respondendo as 5 perguntinhas que você ganha espaço até para argumentar. Então vamos lá, visualizar aqui os 5 elementos dentro dessa intervenção. Nós temos inicialmente uma frase, portanto, medidas devem ser tomadas, é só uma frase de apresentação. Em seguida, nós temos o governo, que é o agente. Quando inicia um verbo, nós temos a ação. Temos ali a palavra mediante apresentando o modo. Temos um exemplo desse modo, que é aqui essa parte toda em negrito. Quando aparece a palavra a fim de, é o efeito. Então, uma intervenção curta, rápida, direta, apresentando os 5 elementos, obteve 200 na redação. Então, sejam sempre rápidos e diretos, não precisa enrolar muito não, tá bom? Vamos lá agora para o detalhamento do efeito. Pessoal, no efeito, no para quê, existe uma única forma de fazer, de acrescentar uma informação. Tá? O para quê ele já é um objetivo. Então, desse objetivo, você vai dizer: se eu tenho esse objetivo, fazendo esse objetivo, ele vai resultar em quê? Entendemos? A informação extra que você vai dar no para quê é dizer: aquilo que eu fiz vai resultar em quê? Olha aqui a definição de detalhamento: desdobramento explícito de um efeito dentro de uma mesma proposta, tá? Então é o efeito, aquilo que vai resultar. Então, partindo aqui desse ponto final, dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. E aí, isso vai resultar em quê? Diminuindo, assim, as influências e manipulações pelo controle de dados. Combinado? Essa estrutura aqui do para quê, a partir dessa forma, ela está um pouquinho diferente do que eu venho apresentando para vocês. Pode fazer dessa forma? Pode. Mas, o que é que eu oriento? Faça do jeito que a gente já vem trabalhando desde a primeira aula de intervenção. Apresentando aqueles 5 elementozinhos. Cada elemento aparece com uma palavrinha específica, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei as perguntas básicas para vocês decorarem. Quem deve fazer algo, o que deve ser feito, como deve ser feito, ou por meio do que, para que deve ser feito e que outra informação você pode acrescentar em um desses 4 elementos, tá bom? Decorem essas perguntas e sempre que for realizar a intervenção você vai pensar: eu só preciso responder as perguntas para eu tirar 200 na competência 5. Eu vou fechar uma competência, tá bom? Faz isso, faz isso. Já fico emocionada, gente. Faz isso. Agora, para a gente finalizar a nossa aula, finalizar o nosso curso, né? Vamos para um exemplo. Eu coloquei esse exemplo, um exemplo proposital. Vocês vão perceber que ele não é um exemplo tão bonito. Aí vocês vão me dizer: como é que este exemplo tirou 200? Já digo para vocês de antemão que este texto, na parte argumentativa, tirou 160. Por quê? Porque existem informações que comprometem a argumentação da pessoa. Mas, pelo fato dessa pessoa ter apresentado os 5 elementozinhos clássicos que nós estamos falando aqui há várias horas, ela tirou 200 na competência 5. Vamos lá. Coloquei tudo aqui em cores para ficar bem bonitinho. Outra coisa também interessante dentro desta intervenção é que a pessoa, ela não utilizou só um detalhamento. E você não precisa utilizar só um detalhamento. Você pode utilizar mais de um detalhamento. Porém, vai valer para alguma coisa? Na verdade, para a competência 5 não vale nada, porque o seu corretor só vai contar os 5 elementos uma vez. Teve 3 vezes, 4, 5, só conta uma vez.
Mas você pode pensar assim, mas eu preciso colocar algo a mais na intervenção para fazer sentido o resto do texto. Ok, coloca. Isso porque não vai valer para a competência 5, mas vai valer para a tua argumentação ficar fechada. Então pode colocar. Combinado? Então vamos lá. Essa pessoa começou com uma frase. Segundo Steve Jobs, a tecnologia move o mundo, portanto é dever do. O erro aqui gramatical, o erro argumentativo dela é porque eu vi a palavra segundo ali ser errada e eu pensei em gramatical. Vou ajeitar, tá bom? O erro na argumentação dela, você vê que não inicia com conectivo e ela não está interligando essa ideia aí depois. Segundo Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Portanto, é dever do. Ela até coloca o conectivo, está deslocado, né? Mas ela começa com uma citação logo, e não é bonito assim, começa logo com a citação numa intervenção. Aí coloca, é dever do Ministério, quem é o agente? Ministério, tá tudo em azul. Ministério de Comunicação, em parceria com grandes plataformas. Vocês vão perceber que tem um monte de erro gramatical, tá bom? Temos a ação. Agora, olha a palavrinha ali, como. Como, dá a ideia de quê? De exemplo. Se está aparecendo um exemplo, eu vou subentender que isto é... O que é isso aí, pessoal? Se está aparecendo uma ideia de exemplo, me digam. De um detalhamento. Então, ela fala... O Ministério da Comunicação, em parceria com as grandes plataformas. Aí eu quero dar um exemplo, porque o meu corretor não vai saber qual é a plataforma. Qual é o exemplo que eu dou? O Facebook, o Google. Pronto, aí eu já podia fechar aí. Porém, essa pessoa quis ainda mais, olha, entre vírgulas, explicar o que é o Facebook e o que é o Google. Ela colocou um outro detalhamento. Colocou um exemplo e colocou uma explicação. Tentáculos das trocas de informação. Ou seja, meios para uma interface de comunicação. Então, ela colocou um exemplo, colocou o detalhamento através de exemplo e, em seguida, colocou outro detalhamento através de uma explicação. Ok. Agora, o que é esta parte em verdinho? A primeira palavra que começa, impulsionar. Se eu começo com um verbo, eu sei que é uma ação. Impulsionar uma melhoria na tecnologia. Perfeito. Agora vem, olha aí, para quê? Se eu tenho um para quê, eu já sei que é o efeito. Para que estes filtros de molde pessoal sejam extintos. Se o para que ele está deslocado, não está seguindo aquela sequência que eu falei para vocês, ele precisa estar entre vírgulas. Por isso que eu disse para vocês que vai aparecer muitos errinhos gramaticais aqui, Então tá faltando uma vírgula antes do para quê. Agora, o que tem em azul, olha a palavra que iniciamos, por meio. Então, eu já sei que é o modo, né? Então, por meio de um investimento pesado por parte do governo. Então, cada bichinho desse que tem cor diferente, cada estrutura textual, tirar o bichinho, né? Eu brigo muito com vocês porque vocês falam palavras aleatórias para definir as coisas e eu tô falando os bichinhos. Não, eu coloquei asteriscos em cima de cada estrutura oracional, destaquei em cores para vocês perceberem os elementos que se apresentam aí. E o que está em vermelho se repetindo é mais de um detalhamento. A pessoa finalizou agora, colocou um último detalhamento do meio. Olha o último detalhamento. Com o intuito de minimizar a manipulação de dados. Fechou. Vocês perceberam que não é um texto bem escrito gramaticalmente, tem muitos erros gramaticais, certo? Mas se tem erro gramatical, eu pontuo na competência 1. Se teve alguma interferência do sentido desse parágrafo com os parágrafos posteriores, eu vou pontuar, diminuir a nota ali na competência 3. Porém, embora identifique-se esses erros, eu percebo que a pessoa colocou os 5 elementos. Colocou os 5 elementos, tchau e benção, pai. Fechou, 200. Não tem para onde correr. Aqui eu fiz uma tabelinha
para mostrar se vocês se confundiram ali dentro do texto com aquelas cores, aquela bagunça toda. O que que eu fiz? Fiz uma tabela, olha só como a prof pensa em tudo, para facilitar a sua vida e você entender mais didaticamente aquilo que eu falei através dessas coresinhas. Está aqui. Quem é o agente? O Ministério de Comunicação em parceria com grandes plataformas. O detalhamento que valeu para esta nota, porque nós temos 3 detalhamentos, tá? O exemplo de exemplificação, Facebook e Google. Qual a ação? Impulsionar, olha o verbo, uma melhoria da tecnologia. O efeito, olha o para quê? Para que estes filtros de molde pessoal sejam extintos. E o modo, ó a palavrinha, por meio de um investimento pesado. Percebam que a estrutura que eu quero que vocês escrevam é começar com a gente, o detalhamento você vai escolher onde colocar. A ação, depois da ação o modo e depois do modo o efeito. Por que eu quero que vocês sigam essa sequência? Porque fica mais organizado. Caso você consiga fazer como essa pessoa que fez, que deslocou, trocou, né? Colocou, temos a ação aqui, em seguida da ação tem que ser o modo. Trocou o efeito pelo modo? Pode colocar, mas lembra que quando ela fez essa troca aqui, ela esqueceu de uma vírgula. Esse candidato aqui, essa pessoinha aqui, quando ela fez essa troca, ela esqueceu de uma vírgula. Lembrem do que eu falei anteriormente. Por que eu quero que vocês sigam essa sequência? Porque quando você segue essa sequência, o índice, a quantidade de erros que você pode cometer, ela cai por terra. Se você tenta fazer uma mudança, os erros gramaticais aparecem mais. Por isso que neste parágrafo aqui aparecem muitos erros. Vamos lá. E, opa, gente, botei um modelinho aqui para vocês. Um esqueletinho. E aí tá nessa sequência que eu quero que vocês façam. Primeiro, começa-se com uma frase, vai ficar bem bonitinho, começa com uma frase de retomada da tese, principalmente para quem gosta de começar ali o parágrafo de introdução com uma referência, aí você retoma essa referência aqui, tá bom? Faz o fechamento do teu texto, tá? Comecei ali falando do livro do Lima Barreto, então eu retomo o Lima Barreto aqui nesta frase. Depois eu começo, portanto, é necessário que nesse espacinho você vai colocar o seu agente, que é o quem. Olha o verbo, realize. Realize o quê? Você vai colocar a sua ação. Através de, vai colocar o meio depois. Com a finalidade de, vai colocar o para quê. Deixei em negrito porque a estrutura é essa, simples e direta, rápido, tchau. Quem gosta de terminar com a frase de desejo, coloca a frase de desejozinho no final. Quem gosta, mas eu preciso de uma segunda intervenção, mesmo que a Geise já tenha me dito que não precisa de uma segunda intervenção, que o meu corretor não vai avaliar essa segunda intervenção, mas eu considero que se eu colocar uma segunda intervenção, minha argumentação vai ficar mais forte. Porque eu preciso, nessa minha primeira intervenção, não conseguir responder os meus 2 problemas. E se eu não consigo responder os meus 2 problemas, a minha argumentação também fica baixa. Então, para minha argumentação, eu preciso de uma segunda ideia, uma segunda intervenção. Aí que eu quero que vocês saibam. Você pode sim criar uma segunda intervenção. Essa intervenção eu coloquei, é só repetir, gente. Só repetir o mesmo modelinho, de cima e embaixo, mudando as palavrinhas. Você pode colocar ela completa, porém você pode colocar só algum dos elementos. Olha o que eu tô falando. Se for criar duas intervenções, a primeira intervenção tem que ser completa e a segunda intervenção pode ser incompleta, só para garantir o processo argumentativo fechando, beleza? Aí o que é que eu fiz aqui? Como é uma soma, vou trazendo uma segunda intervenção, utilizei o conectivo ademais de soma. Coloquei a palavra de ressalva, é primordial que posso colocar ali o agente, ou o agente eu posso tirar, porque aqui é a segunda intervenção, posso deixar essa ação também vinculada ao agente inicial, aí segue a mesma sequência, verbo, ação, por meio, e aí coloco o meio, o objetivo, coloco para quê? Combinado? Vamos lá para o segundo exemplo. Aqui, pronto, aqui eu esqueci, eu não esqueci, foi intencional. Eu só coloquei os 4 elementos, né? Quem, o que, como e para quê.
para que vocês possam escolher. Eu deixei opcional. Essas aqui já estão fechadas, é fechado. O que você vai ter a opção de escolher é em qual desses 4 elementos você pode colocar o detalhamento, tá? Aqui é um exemplozinho para vocês moldarem ele e incluam o detalhamento. Neste daqui, eu já coloquei ele direto e com detalhamento. Então, esse é o modelo clássico que vocês já podem utilizar. Ah, não quero pensar em mais nada, quero fazer isso. Beleza. Começa ali com a frase de retomada e passa para o conectivo. Em seguida, a palavra de ressalva, coloca o teu agente. Olha o verbo, realize, diz a ação. Através de, coloca o teu meio. Com a finalidade de, coloca o teu para quê. Coloca um ponto final depois do para quê e começa uma outra frase e dentro desta frase vai aparecer o teu detalhamento. Essas ações serão realizadas com o auxílio de, tá? Então, quando eu coloquei ações, esse detalhamento vai estar relacionado com a ação. Eu posso, todos os exemplos que nós vimos foi um dos elementos e logo em seguida o detalhamento. Perfeito. Isso é muito lindo. Podemos fazer isso sim. Mas, porém, se eu me esquecer de colocar, eu tenho a opção de colocar no final, com uma frasezinha, que aqui vai trabalhar com a ação. Essas ações serão realizadas com o auxílio de. Aí eu vou dar mais informações. Aqui são exemplos de profissionais que possam ajudar naquela ação. Então, se você diz assim, na minha ação eu quero um projeto para entregar quentinhos para os moradores de rua. Ok. Aí quando chega no detalhamento, você diz: essas ações de entregar quentinhos a moradores de rua serão realizadas com auxílio de. Com auxílio das ONGs, de associações, da população, com a ajuda de alunos da escola, e aí você vai. Tranquilo? Pessoal, fechamos o nosso curso. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa. Olha, eu coloquei. Aqui, olha que coisa linda, como a tia pensa em tudo. Aqui eu coloquei conectivos de conclusão para você iniciar o seu parágrafo de intervenção. Escolhe um, fechou nele, coloca ele para sempre. As frases de relevância que eu pedi para vocês anotarem várias, eu coloquei na tabela aqui, que coisa linda. Mas eu sei que vocês também anotaram, que coisa linda, vocês são perfeitos. Aí sabemos que a ação começa com verbo, então não coloquei verbo, porque são muitos verbos. Coloquei o do como, vocês anotaram também. E coloquei conectivos de finalidade. Certo? Isso aqui para ajudar vocês. Acho que eu fechei o meu slide aqui. Pronto, vamos voltar. Então, pessoal, terminamos o nosso curso de férias. Fico muito feliz, muito grata por estar com vocês, por vocês estarem comigo. O modelo que eu pensei para esse curso, ele mudou. Eu pensei somente em 2 módulos e depois dos 2 módulos faríamos o simulado e faríamos as correções. Tudo isso foi feito, mas percebi que precisávamos desse módulo para realmente vocês entenderem a construção textual. Então, a aula que nós iríamos fazer virtualmente, ela se configurou nesse 3º módulo, com várias aulas. É um conteúdo muito legal, cheio de informações. Então, eu espero que vocês depreendam o máximo desse conteúdo. As videoaulas estão disponíveis para vocês até o dia do Enem. O nosso grupo ali, ele vai ser mantido, porque o pacote que vocês compraram está se fechando hoje. Certo? Começamos ali na 2ª semana das férias e fechamos hoje com essa última aula. Porém, vou dar um bônus para vocês, que é o quê? Acompanhar vocês através de material até o dia da prova do Enem. Ou seja, eu vou colocar lá no grupo de vocês, queria muito fazer isso semanalmente. Não sei se vai dar certo semanalmente, mas pelo menos de 15 em 15 dias vamos fazer, tá? Já estamos entrando na 2ª semana de agosto, fechamos o nosso curso e como é que vai ser esse acompanhamento no WhatsApp? Eu vou colocar
propostos e vou colocar um videozinho explicando como vocês podem trabalhar em cima daquela proposta, ok? E aí eu queria fazer isso semanalmente, mas nesse mês de agosto tá impossibilitado porque eu tomei muitas atividades nesse mês. Mas acredito que esse mês eu ainda mando uma proposta e um videozinho comentando, e a partir do próximo mês, setembro, eu vou dar uma intensificada. Gente, o Enem tá batendo na nossa porta. Faltam poucos dias, certo? Poucos dias. A última vez que eu olhei faltavam 90 dias. Isso foi semana passada. Então não sei nem quantos dias faltam, menos de 90 dias. Mas vai dar certo. Vocês estão super preparados. Eu confio em vocês e eu vou estar aqui para o que der e vier. Podem me chamar pelo WhatsApp. Às vezes eu respondo na hora, às vezes eu demoro, mas sempre respondo. Tá, gente? Muito obrigada pela participação de vocês e estou aqui para o que der e vier. Muito obrigada, beijo e até os próximos projetos que eu vou criar, tá bom? Eu espero todos aqui. Ou melhor, quero todo mundo na faculdade já criando seus objetivos e venham pessoas novas. Então divulguem aí para quem está precisando também. Beijo, gente, obrigada.